Olá, professor Leonardo. Estou aqui para poder apresentar, o projeto final. Já fiz a entrega. Vou clicar aqui no PDF que eu enviei. Aí abrir. Beleza, o enunciado, o senhor já sabe, colocou lá que é fazer um motor CC com esses tipos de características. Aí o senhor disse que estava faltando algumas características que era para a gente colocar para diferenciar. Eu coloquei aqui ao longo do texto. Um pouquinho mais no fundo aqui, tá depois isso aqui. Aqui. Tempo de subida e o tempo de estabilização, basicamente, e o overshoot, menos que 11,037%. Parece ser um número alto, mas é um número justamente para não para ser inconfundível, né? Não é possível que alguém pegou esse número aqui. Enfim, esse específico. Né? Enfim, vou explicar como é que ficou o trabalho. E eu fui fazendo no MATLAB, né? Enfim, aí os códigos estão todos em MATLAB. O senhor pode ir no site do próprio MATLAB, que é o matlab.mathworks.com, né? Aí o senhor acessa aqui, tem um mês grátis para o senhor acessar e fazer o que quiser com o MATLAB. Eu fiz minha conta, né? Na verdade já tinha a conta. Eu tinha uma. Enfim, já tinha um código já de acesso, mas ele expirou, aí tinha como fazer um mês grátis. Aí eu fiz. Enfim, então a gente começa aqui com a parte que o senhor disponibilizou no Moodle, né? Tinha a equação aqui, as equações da, das funções de transferência, né, de segunda ordem. Então basicamente eu só peguei esses números aqui do enunciado e coloquei aqui. Beleza. Então aí eu considerei o seguinte, que esse kt ao quadrado aqui, como ele é de ordem muito pequena comparado com esse 100, que é essa constante, que não tem s, então eu já considerei já só esse aqui, né, basicamente. Tirei o 1 daqui, né, multipliquei em cima e baixo por 100, deu isso aqui. Enfim. Aí, basicamente, a gente tinha que encontrar o valor k, da constante k, né, que seria multiplicando seria o amplificador, né, basicamente, que é multiplicar com o controlador. Aí, para isso, a gente precisa saber o kv, que vai ser o limite de SG1. Aí eu calculo aqui o kv. Aí depois eu calculo o ESS, que é basicamente o. Esqueci o nome. Enfim, é esse erro de estado contínuo para a entrada de rampa, basicamente. Então a gente calcula a partir disso o K. No meu caso, esse número bem grande aqui. Aí, então ele vai colocar aqui na função de transferência, né, o K multiplicando. Aí depois a gente pode calcular a equação de transferência de malha fechada, né? Aí calculando aqui. Aí a partir disso eu uso para poder calcular o amortecimento e a frequência natural, certo? E, e com isso aqui eu calculo o overshoot máximo, né, que deu 99,49%. Aí a partir disso eu começo a desenvolver o controlador PD no domínio do tempo. Eu não utilizei só um P, eu usei o proporcional e derivativo também. Enfim, essa aqui é a função de transferência do controlador, né, com KP e KD, o KD multiplicado com S. Aí beleza. E aí a gente calcula a nova função de transferência de malha aberta. Tranquilo. Aí aqui também é a função de malha fechada, né, com KD e KP. Aqui eu mostro o sistema de controle, como é que ele vai ficar, né? Então esse aqui já é o sistema que a gente já mexeu com a função de transferência já aqui. E a gente só adiciona o controlador. Basicamente, isso aqui é o resumo, basicamente, daquilo que o senhor colocou no PDF para a gente ler, né? Então, aí qual que é o propósito, né, dessa equação 34 aqui, né, da malha fechada? É que ela vai mostrar os efeitos do controlador PD, né, em uma função de transferência, de malha fechada, no caso, que vai adicionar um zero nesse ponto aqui,
em S igual a menos Kp sobre Kd, e aumentar o termo associado ao amortecimento de 12 para esse 12 mais esse valor aqui do início e Kd. Então Kd vai ter uma importância aqui no amortecimento. Né? Então, beleza. A gente consegue isso e aqui a gente calcula o amortecimento justamente para o Kp igual a 1. Né? Deixa eu ver aqui. Não, desculpa. A gente vai, coloca esse termo de amortecimento e calcula aqui, né? Amortecimento com base nele, com o Kd aqui. Beleza. Termo de. Enfim. Aí deduzimos a expressão. Beleza, então aqui é a mesma coisa lá de cima. Só que ao invés de 12, aqui ele tá esse valor todo. Esse valor completo aqui que a gente achou que tem influência do Kd. Então, o nosso amortecimento vai ser esse aqui. Eu vou alterar e enviar para o senhor novamente. Aqui está como θ, mas é ômega, viu? Tem alguns que estão θ aí, mas não é θ não. Eu vou mudar lá no PDF. Enfim, acabei de observar isso. Enfim, aí ele dá um resultado aqui do amortecimento com base no Kd. Então a gente pode ver que tem um efeito positivo no amortecimento, certo? E o Kp, né? O que a gente fez dele? Eu não tinha comentado aqui. A gente colocou o Kp igual a 1. Porque assim a gente pode manter o valor do KV que a gente já calculou lá atrás. Né? Que não tinha influência desses dois. Aí agora não vai ter influência do Kp por enquanto, só do Kd. Enfim. Então é isso que eu já comentei, né? Da influência positiva do Kd no amortecimento. Então, aí como não foi especificado overshoot, eu selecionei esse 11,037. Aí a gente calcula aqui com o overshoot, né, a partir dos valores do overshoot máximo. Na verdade aqui é o valor que a gente vai colocar, né? Que a gente selecionou. Aí faz o logaritmo neperiano disso, aí divide pela raiz quadrada aqui que é o quadrado mais o logaritmo neperiano ao quadrado. A gente vai gerar um valor de 0,575. Beleza, aí a gente tem aqui a equação característica do sistema, basicamente é essa aqui. Né? Aqui eu fiz só uma alteraçãozinha. Enfim, aí aqui é a forma 1 mais G1 de SH de S. Tá, beleza. Então aí no MATLAB eu joguei essas funções. Aqui ó, a função de transferência é normal, né? De GH1, ele mostra o fator de amortecimento e como é que ele melhora à medida que o KD aumenta. Beleza. Aí tá os lugares das raízes. Aí tem os pontos, mostrando aqui o ganho, tá vendo? E o damping, overshoot. Enfim. Aí calcular o valor de amortecimento, seguinte com o overshoot, conforme especificado. Então o KD aqui ele tem que ter um valor de 0,000308. Que tá aqui. Não, tá aqui não. Tá na próxima. Aqui. Que aqui é o dumping de 0,575, né? Aí o ganho. É isso no outro polo, né? Polo oposto. Então aí depois eu setei aqui os valores de subida e o tempo de subida e o tempo de estabilização, né? Aí aqui essa gravura ela ilustra como é que é a resposta ao degrau no limite mínimo de KD, né? Naquele limite que a gente viu lá em cima. Aí depois eu quis aumentar um pouco esse limite, porque aumentar o valor tipo assim, como estava um overshoot muito grande, eu quis aumentar o valor um pouco do ganho KD, né, para esse valor aqui. Então ele dava já uma função degrau um pouco mais comportada, né? Enfim, porque simplesmente disparar um motor de amplitude assim não deve ser muito saudável para aplicação prática, né? Deve estragar tudo, queimar tudo, né?
Aí aqui, basicamente, eu fiz aqui o critério. Ah, tá. Aí a gente calcula o TS, né, com o critério dos 2%. Aqui o TR, a gente vê que o critério ele é compatível, né, com o que a gente colocou, que esse valor aqui é bem menor, do 0,005. Aí aqui a gente faz o critério dos 2%. Não, não, desculpa. Aqui é o TR. Eu tô maluco aqui, já tá meio tarde, eu tô meio doido. Enfim, aqui esse critério do tempo de subida, então a gente tem que pegar os valores onde a amplitude dá 0,9, aqui eu peguei com 1 aqui de erro, porque simplesmente o MATLAB não selecionava o 0,9. E aqui da mesma forma, né, não selecionava o 0,1, só esse valor aqui. Enfim, de amostragem. Mas é um erro bem ínfimo, né, não deve afetar muita coisa. Porque simplesmente é um valor muito pequeno, muito pequeno. Que satisfaz o critério, né? Aí o TS, a gente utiliza o critério dos 2%, basicamente é essa fórmula. Então, ele dá 0,00187. Então, ele é menor, né, que o 0,005 segundos. Então, aí a gente chega à conclusão que o controlador PD, depois de ter satisfeito todos esses critérios, ele tem essa cara aqui, né, tem essa função de transferência. E aqui eu printei, né, uma comparação entre a resposta degrau com o controlador e sem. Sem é essa bagunça aqui em azul. E com o controlador ele ficou. Assim, ele pode não ter sido super comportado, né? Enfim. Mas foi o que satisfez tudo. Mas ele fica bem retinho aqui, um quadradinho, porque realmente isso aqui foi uma bagunça toda. Tentei dar o zoom máximo aqui, foi isso que eu consegui. Beleza? Então é isso, professor. Espero que tenha gostado aí do trabalho e obrigado aí pelo seu tempo.